Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos com a graça de Deus mais um dia. Hoje nós celebramos a quarta-feira da oitava da Páscoa. Trago a vocês, mais uma vez, a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não soube o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, de onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos só reconheceram Jesus no momento em que ele parte o pão. Foi a partir deste momento que os seus olhos se abriram e eles puderam vivenciar a alegria do ressuscitado, a alegria da ressurreição de Jesus, tornando em seguida mensageiros da Boa Nova. Nesta mesma hora, eles fazem o caminho de volta à comunidade deles, contando a todos a bela experiência do encontro com o Cristo ressuscitado. Esses 2 discípulos que demoraram tanto para reconhecer Jesus, caminhando com eles, representam todos os que ainda não têm uma fé consistente. Aquele que perde a esperança diante dos primeiros fracassos. Que esta lentidão, meus irmãos, minhas irmãs, não esteja presente na nossa vida. Nós precisamos confiar mais, escutar mais a Escritura, rezar mais, entender a presença do ressuscitado na nossa vida, no nosso caminhar. Jesus caminha conosco. E nesse caminhar ele vai revelando aquilo que está em seu coração. É a sua palavra que está sendo proclamada. Mas não esqueçamos, depois da experiência do encontro com o ressuscitado, vamos voltar para anunciar
sejamos anunciadores. E o nosso anúncio, ele não vai apenas com palavras, mas de modo especial com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com a nossa missão. Aquilo que o Senhor vai pedindo que cada um de nós possa ir fazendo, realizando no dia a dia. Permitamos, irmãos e irmãs, que essa palavra seja a palavra da nossa salvação. E ela assim acontece na medida em que nós abrimos o nosso coração para ouvir a palavra e colocá-la em prática junto dos nossos irmãos. Deixo aqui a vocês o meu abraço fraterno e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.